Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar a dualidade para os autistas sobre a dificuldade em seguir regras e ser extremamente seguidor de regras. Nós autistas somos muitas vezes vistos como difíceis de seguir regras, difíceis de colocar regra. Eu leio muito em comentários em grupos no Facebook de pais e mães falando o quão é difícil fazer o seu filho autista seguir as regras e que isso é quase impossível. Às vezes eu vejo frases lá, tentar fazer um autista seguir uma regra é impossível. E eu quero fazer esse vídeo para mostrar a minha verdade e mostrar talvez a verdade para muitos autistas que esses pais não tenham entendido ainda. E espero fazer com que esses pais entendam um pouco mais sobre o seu filho e com isso consiga ter resultados melhores. Então, falando por mim, eu amo seguir regras. Eu acho assim extremamente... Nada faz tanto sentido para mim do que seguir as regras. Regras são para mim é algo maravilhoso que exista. Então, na minha vida, o que mais tem é regras, padrões e tudo mais. Porém, eu não consigo, é completamente impossível para mim seguir regras que eu não veja a lógica ou que não faça sentido algum para mim. Quando alguém fala alguma regra que eu tenha que cumprir e eu não tenha entendido a lógica daquela regra, que aquela regra não tenha feito sentido para mim, eu desconsidero completamente aquilo como uma regra. Para mim aquilo é uma completa coisa infundada, é uma coisa errada, ruim. E se eu pensar em seguir aquela regra, eu vou me sentir completamente desconfortável, me sentir quase como um idiota seguindo uma regra que não faz sentido. Porque na minha mente aquela regra é completamente inútil, ela não tem uma utilidade real, porque ela não fez sentido para mim. E esse é o ponto fundamental. Os autistas amam seguir regras. Os autistas são extremamente seguidores de regras. É só olhar a questão da fixação dos autistas por rotina, pelos padrões. Tudo isso para o autista são regras. E quando o autista, por exemplo, não pode cumprir a sua rotina, que ele faz sempre da mesma maneira, é como se ele estivesse infringindo uma regra, como se ele estivesse indo contra uma regra. E isso é extremamente complexo para um autista, é muito difícil ele não seguir uma regra, é completamente desconfortável, é como se ele estivesse falhando na vida quando ele não está cumprindo uma regra. Então, o autista ele é extremamente seguidor de regra, mas para isso acontecer, o autista precisa entender a regra, ela precisa fazer sentido para ele e principalmente ela tem que ter uma lógica. Quando eu estou falando isso, não quero dizer que o autista vai seguir as regras só que beneficiem ele ou só as regras que ele quer seguir. Não é isso, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é, a partir do momento que o autista consegue entender a lógica, o raciocínio daquela regra, ele vai querer cumprir aquela regra imediatamente. É muito difícil um autista entender o conceito de uma regra, entender o porquê de uma regra, entender o fundamento daquela regra e simplesmente depois daquilo ignorá-la. É muito difícil isso acontecer. A partir do momento que um autista conhece uma nova regra, conhece um novo conceito, aquilo fez sentido para ele, imediatamente ele vai começar a cumprir aquela regra. E vai ser até difícil para você fazer com que ele, olha, esquece isso, não precisa ser tão duro com isso. Porque o autista ele vai ser muito fixo em cumprir as regras, desde que ele entenda o conceito. Então eu vejo que muitos pais às vezes têm dificuldade para lidar com os filhos, porque colocam regras em casa e não têm a paciência de explicar a lógica daquela regra. Simplesmente usam a frase, é assim porque é como eu quero. Ou é assim que é e ponto final. Isso para o autista não é o suficiente e provavelmente se ele não entendeu a regra, ele não vai cumprir. E esses pais vão ter dificuldade para lidar com esse filho e achar que ele não é um seguidor de regras. Ele é um seguidor de regras, mas tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Sem lógica e sem sentido, ele dificilmente vai seguir uma regra que você colocar dentro da sua casa. Portanto, se você quer que seu filho siga as regras da sua casa, siga as regras da sociedade, siga as regras do trabalho, siga as regras da escola, siga as regras de qualquer lugar, sempre entenda que você vai precisar ensinar a ele o conceito das regras,
o conceito dessas regras, o porquê que elas são aplicadas, da onde vem a base de fundamento, a lógica daquela regra. Não simplesmente porque alguém quer, ou porque alguém manda, ou porque está escrito na lei. Não é simplesmente porque está escrito na lei que o autista vai falar, então tá bom, então eu vou fazer. Não, para o autista, se aquela regra não fizer sentido e não tiver lógica, ele vai ter muita dificuldade em segui-la, mesmo que estiver na lei. Porque mesmo estando na lei e aquilo não fizer sentido para ele, ele vai se sentir incomodado, muito incomodado, como se ele estivesse sendo muito estúpido, fazendo uma coisa estúpida, que não faz sentido, que é inútil. Então, tenha a preocupação em ensinar as lógicas das regras que são colocadas pela sociedade, pelos locais, pela uma escola, por um trabalho, quais são as regras sociais. Tenha o cuidado de explicar a lógica de cada regra e não simplesmente porque é assim. E isso dificilmente vai funcionar para um autista. E esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer muito a todo mundo que tem participado, mandado mensagem, mandando as dúvidas. Fico feliz com o apoio de vocês e por compartilhar com os amigos, com a família e com todos aqueles que estão precisando. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!